Olá, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo aí com vocês e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas noções, né? Um debate bastante atual e bastante polêmico aí, que é sobre a questão da Bíblia e os conceitos a respeito do que a Bíblia é, né? Nós temos de um lado a posição de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E nós temos de um outro lado a noção de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós vamos ver que essas coisas não estão muito distintas, né? Porque nós temos um outro polo ao avesso disso. Por exemplo, quando nós afirmamos que a Bíblia ela é um livro comum como qualquer outro. Então, há uma outra leva, né, uma outra abordagem a respeito da Bíblia como simplesmente livros que aí sim entra em contradição com essas duas perspectivas. Mas essas duas perspectivas, apesar das suas distinções, elas têm a possibilidade de caminharem juntas e eu vou tentar explicar um pouco os mal entendidos, né, que existem entre essas duas abordagens. Bem, a primeira coisa é que quando os teólogos dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, é evidente que o que está querendo ser dito não é no sentido de que ela é um livro comum. Quer dizer, então, ela não é um livro comum. Ela é o quê? Ela é um livro sagrado. Por isso nós falamos que o debate teológico se dá dentro dessas duas realidades, né? A palavra de Deus e escritura sagrada. São dois conceitos que, apesar de parecerem iguais, não são iguais. Eles podem resguardar as suas semelhanças, mas não a sua igualdade. Quando diz a Bíblia contém a palavra de Deus, qual que é a premissa? A primeira premissa é de que a Bíblia não é um livro ditado, certo? Muitas vezes nós acreditamos que a Bíblia foi escrita da seguinte maneira: o cara entrou lá, o apóstolo Paulo entrou na prisão, entrou no seu quarto, né, na sua prisão domiciliar, e lá dentro daquela prisão, ele então ficou ouvindo uma voz que ditava para ele, dizendo, né, eu sou, aí ele ia lá, eu sou aquele que dá bênçãos espirituais. Escreve aí, Paulo. Eu sou aquele que dá bênçãos espirituais. Bem, é preciso fazer essa distinção de que inspiração não é ditado. Inspirado não é ditado. Então, se nós fôssemos falar de inspiração, qual que é o conceito de inspiração que nós temos? Quando nós vamos criar uma música, criar um texto, né? Aquele poeta ele está inspirado naquela flor para falar sobre a flor. É uma pura descrição exata do que é aquela flor? Aquele poeta consegue colocar em palavras todos os elementos e condimentos e substâncias e minerais e qualquer uma das substâncias que existem naquela flor, esse poeta ele consegue descrever isso? Ou ele é inspirado, movido por aquela flor para escrever determinadas realidades? Realidades grandes, realidades que criam outras realidades. Então, essa é uma primeira premissa, né? Quer dizer, você tem uma inspiração, você não tem um relato exato a partir de um ditado audível. Primeira coisa. Segunda coisa é que quando nós vamos para o texto bíblico e as pessoas dizem, olha, a Bíblia ela contém a palavra de Deus,
a premissa é a seguinte, de que ela contém a palavra de Deus, porque a vida de Jesus, ela não poderia ser manifestada completamente em texto, em livro, em algo escrito. Quer dizer, a pessoa de Jesus, ela é maior do que a palavra, maior do que o cânon bíblico, ou maior do que tudo aquilo que foi escrito. O próprio texto bíblico diz que se fosse contar tudo aquilo que Jesus fez em seus dias, não caberia em rolos e rolos e rolos de livro, não seria suficiente. Quer dizer, Deus, ele não pode ser, ou ele não é, acessível na sua plenitude através daquilo que nós dizemos que Deus é. Quer dizer, nós estamos limitados pela nossa condição humana, que é um terceiro ponto daqueles que afirmam sobre a Bíblia conter a palavra de Deus e não ser a palavra de Deus. Se a premissa inicial é inspirada e não ditada, a próxima premissa é não tem tudo o que Jesus fez ali, o corpo de Jesus não tem como estar ali, né? Quer dizer, há uma coisa que transcende a nossa palavra. E a terceira observação é que são seres humanos quem escrevem, e esses seres humanos eles não flutuam. Esses seres humanos eles não trocam o seu sangue, o seu suor por óleo ungido, né? Então esses seres humanos que escrevem, eles são inspirados, mas eles não deixam de ser seres humanos. Essa seria a terceira premissa. E a quarta e última premissa é que quando eu digo a Bíblia contém, muitas vezes as pessoas acreditam que de alguma maneira essa Bíblia ela está sendo descredibilizada, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita, é que nós não podemos compreender essa premissa de escritura sagrada ou essa premissa de contém a palavra de Deus como uma descredibilização. Na verdade, nós só estamos olhando o 6 por uma outra perspectiva que se torna 9. Por exemplo, quando nós fazemos a seguinte afirmação que contém, imagina que esse caderno aqui, certo? Dentro dele, o meu pai tivesse escondido na última folha dele um cheque de valor ilimitado. É um cheque de valor ilimitado. Quer dizer, eu poderia usar esse cheque durante toda a minha vida, porque o valor dele não tem limite, certo? Mas isso, para mim, é um caderno, certo? Quando eu descobrir que esse caderno contém esse cheque de valor ilimitado, né? É isso que o Karl Barth diz quando ele fala sobre a Bíblia conter a palavra de Deus, quer dizer, eu tenho a Bíblia como livro. Para qualquer pessoa que não é cristão, que não aceita a Bíblia como um instrumento de fé, como um elemento de fé, a Bíblia ela é um livro, certo? Ela não é outra coisa que não seja um livro. Mas, quando há uma revelação, quando a escama cai dos olhos, quando nós nos convertemos, quando nós somos acessados por essa realidade espiritual, nós entendemos que dentro desse livro continha o plano da salvação, continha aquilo que Deus gostaria e exigiria de nós, aquilo que Deus tem para nós. Quer dizer, contém não é no sentido de que não é. O conter aqui é no sentido de que está lá. Está lá, e quando nós somos
absorvidos por essa graça, quando nós somos atingidos por essa revelação, ou quando nós entramos nesse reino, então nós entendemos que ali contém a palavra de Deus. Então, não é uma distinção radical, antitética ao discurso de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, os teólogos estão partindo da seguinte premissa, né? Da premissa de que esses livros, isso é muito importante, quer dizer, quando eu digo que Jesus é a chave hermenêutica e que Cristo é maior do que a Escritura, automaticamente eu preciso de partir do seguinte pressuposto: eu conheço a Cristo a partir da Escritura. Afinal de contas, como nós conhecemos a vida de Jesus? Como nós cremos que a morte de Jesus tem o significado que tem para nós? Se não através da narrativa bíblica, né, da história de um povo, do Pentateuco, dos livros históricos no Antigo Testamento, dos livros poéticos, dos profetas maiores, dos profetas menores, e então nós chegamos no Novo Testamento com as narrativas dos evangelhos. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas paulinas, as cartas pedrinas, as cartas joaninas, a carta de Judas, os livros apocalípticos, como por exemplo o próprio Apocalipse. E assim nós temos a evidência, através do texto, da pessoa de Jesus, né? Então, são os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se revela a eles, mas Jesus se revela a eles através das Escrituras. Quer dizer, à medida que o Cristo fala sobre as Escrituras também falam e viabilizam um conhecimento sobre o Cristo. É essa dialética entre o Cristo e a Escritura que move, aquece, muda, transforma o nosso coração e a nossa vida. Quer dizer, nesse sentido, de fato, a palavra de Deus e de salvação está posta na Bíblia. A Bíblia é, de fato, então, também a palavra de Deus nesse sentido, né? Aí a gente vai para uma outra questão, que a gente fica um pouco num debate mais lapidado, mas mais complexo de conciliar essas duas abordagens, do conter e do ser, que é a questão da inerrância, né? A questão da inerrância das Escrituras, da infalibilidade dessas Escrituras. Isso a gente tem uma distinção entre essas duas abordagens. Por quê? Porque nós conseguimos perceber determinadas construções ou contradições dentro do texto. Que aquele que disser a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, indiscutível, né, absoluta, ele vai tentar explicar através de uma sistematização de textos e contextos históricos e linguísticos. Ele vai tentar dar conta de explicar e dizer, olha, essa contradição na verdade não é muito bem uma contradição. Ela tem um peso fundamental aqui dentro do cânon bíblico. Por outro lado, o teólogo que acredita mais nessa visão do contém, ele vai dizer, olha, na verdade isso daí foi justamente o elemento humano, né, sendo demonstrado, escrachado aí, de que a Bíblia foi escrita por homens, apesar de ser inspirada por Deus e Deus falar através dos séculos e essa palavra permanecer, né, durante os séculos. Aí esses homens, eles tiveram as suas falhas ali ao escrever. Por exemplo, aquela profecia que Mateus atribui a venda das 30 moedas ao profeta Jeremias, quando na verdade a profecia sobre a venda do Salvador por 30 moedas não foi feita por Jeremias. Esse texto não está em Jeremias.
Esse texto está em Zacarias. Quer dizer, então o escritor, quando estava escrevendo ali, ele confundiu os autores, né? Ele falou que era de Jeremias, mas não era de Jeremias, era de Zacarias, né? Ou então o outro texto, né, muito conhecido, que é em um dos evangelhos, Jesus cura 2 cegos em Jericó. Em outro texto vai dizer que Jesus curou um. Um dos evangelhos vai dizer que Jesus curou na entrada. E o outro evangelho fala que Jesus curou na saída. Quer dizer, então, quais são essas distinções? São textos escritos 30, 40 anos depois desses eventos, né? Depois do discípulo contemplar, ver aquela situação. E a nossa memória, você sabe muito bem como que é. É por isso que nós estamos dizendo, é inspirado, mas não é ditado. Então, nós temos essas duas possibilidades de abordagem, que é tanto dizer, olha, a Bíblia ela contém a palavra de Deus e tem um sentido para isso, ou a Bíblia ela é a palavra de Deus infalível, inerrante, né, absoluta, e é isso, né? Eu diria que sempre o debate ele vai acontecer basicamente sobre de onde nós queremos olhar, certo? Boa parte das contradições teológicas que nós temos, ela se dá por essa via, de onde nós queremos olhar. Se nós queremos olhar de Deus para a terra, se nós tentarmos olhar de cima para baixo, nós temos uma perspectiva. Se nós olharmos de baixo para cima, nós teremos outra perspectiva. Do homem para Deus, teremos outra perspectiva. Quer dizer, quando eu digo que a Bíblia contém, e eu digo, olha, existem falhas humanas aqui, eu estou dizendo, a humanidade, ela falha, mas ela conseguiu falar sobre Deus. E o que ela conseguiu falar sobre Deus está aqui. Agora, quando eu olho de cima para baixo, quer dizer, olha, Deus, ele escolheu se revelar através das Escrituras Sagradas, que é a nossa revelação especial. Então, Deus é quem diz. E se Deus diz, o que ele diz é eterno, é durável e é para sempre, né? Então, nós estamos olhando e dizendo, de Deus para a terra, né? Ah, mas e as contradições? E a política que foi para decidir qual livro ia fazer parte do cânon ou não? E a multiplicidade de cânon? E os erros gramaticais? E as dificuldades de tradução? E a manipulação da igreja, dos escribas, das pessoas ali dentro da Idade Média? E uma série de fatores históricos, contingenciais, que estão postos na formação do cânon. Então, a pessoa que está olhando de cima para baixo vai dizer, Deus é soberano e sabia de tudo isso e se utilizou da história para se revelar, e essa é a revelação final do texto bíblico, e a Bíblia é um artigo de fé, certo? Então são duas propostas distintas de encararem aí o texto bíblico. Aí fica com você a possibilidade de fazer essa escolha, né? Ou não, também nós não precisamos de fazer escolhas, de jogar sempre em um time ou outro, né? Eu acho que no fritar dos ovos, os teólogos estavam partindo de lugares, premissas, pressupostos distintos e por isso chegam a conclusões não antitéticas, excludentes, mas a visões diferentes sobre o mesmo assunto. É basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje e até um próximo vídeo aí.